Ok, a gente vai começar, que já estamos na hora. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Ok, maravilha. Então, nós estamos na nossa aula 50. Nós estamos entrando num tema novo, que é o item 155, a pergunta 155, né? Estamos no capítulo 3 ainda. E a gente vai começar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma online, que é um progresso imenso, né, para nós aqui nesse planeta, né, essa capacidade de a gente se falar através do computador, do celular. Agradecido pelo aprendizado, agradecido pela oportunidade, e pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe a nós, a essas pessoas aí do Sul, que todos tenham muita paz no seu coração e que hoje nós podemos aprender um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente começar, eu imagino que talvez o Maurício falou, vai falar para vocês. A gente está conversando, eu e o Maurício, já umas 2 semanas, e a Grace, falando sobre um trabalho sobre transição planetária, que é um trabalho que eu e a Grace já fizemos uns 4, 5 anos atrás, um centro, um estudo de um ano. Depois fizemos esse estudo aí com vocês, aí há uns 2, 3 anos atrás, 2 anos atrás. E nós vamos fazer tipo um estudo, mas um estudo de algumas horas só, tipo um seminário, um mini seminário, para pegar os pontos mais importantes, porque como vocês têm pessoas novas na casa, é importante que quando a gente fala esse assunto, às vezes a pessoa não tem nem ideia do que é, fica sem saber, e aí a gente pretende dar aqui uns pontos básicos sobre isso. A gente vai estar discutindo, eu, a Grace, o Maurício aí, ainda possível aí até o final da semana, né? E a gente vai definir aí como a gente vai fazer. Só queria dar esse toque aí, que está em cargo nosso aí de fazer um trabalho interessante sobre isso. Bom, Maurício quer colocar alguma coisa sobre isso antes da gente começar? Não, eu ainda nem tinha comunicado ao pessoal aqui que a gente ia fazer um flashback dos estudos do passado aí, da transição planetária, até para fazer um link com o que está acontecendo, né? A gente está tendo alguns outros cursos, hoje estamos fazendo o curso dos mensageiros, e todas essas informações de transição planetária, eu acho que vai agregar bastante, vai ajudar para assimilar tudo isso que está vindo de novidades aí. E o que é importante, Maurício, nessa história, é que quando a gente estuda os livros, nós estamos estudando informações que eles nos trazem. Quando a gente estuda a transição planetária, nós estamos estudando uma coisa que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo, é como se nós estivéssemos dentro do livro vivendo o personagem. É bem isso, é. É. Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos então aqui no livro 2, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, né, que é o livro 3, né? Desculpa, que é o livro 2, e a pergunta 155, como se opera a separação da alma e do corpo. Eu comento de novo que eu passei para vocês um link do desencarne de Dimas. Eu espero que quem não tenha visto veja, é muito interessante, é didático, vai ajudar a entender um pouco mais, né? Porque uma coisa é você ler, compreender o que está escrito, mas você vê a coisa assim sendo. O visual é uma coisa muito importante, né? E é uma coisa bem feita, é um trabalho bem feito que eles fizeram. Então, como se opera a separação da alma e do corpo? Lembra que quando fala separar a alma do corpo, está falando aqui que é o momento em que a alma, quando se separa, se torna espírito. A gente sabe que alma é quando o espírito encarna. Quando desencarna, não é mais alma, é espírito. Né? Mas isso não é uma coisa tão importante para nós entendermos, porque no final é quase a mesma coisa. Né? Os liamas que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Então você veja que a resposta, ele deixa bem claro que estar encarnado é estar retido, estar prisioneiro. Quem está prisioneiro? Quem está retido? O espírito. Né? O espírito está retido, está prisioneiro.
Então, ele, quando desencarna, ele se desprende, como se se soltasse de uma prisão. Esse serve para todo tipo de espírito, desencarnado inferior, médio, iluminado, todo tipo é a mesma coisa. Encarnou, ele se sente prisioneiro, né? É como se estivesse preso. Quando ele desencarna, ele se desprende. A separação se verifica instantaneamente. Numa transição brusca, há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Então, ele está fazendo duas perguntas em uma, né? Se a separação acontece imediatamente, é brusco, ou há uma linha divisória bem marcada entre uma coisa e outra? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Então, existe um ritual, né? Além do ritual, tem também o que eu falei na semana passada, da perturbação do desencarne e perturbação da morte, que inclusive mandei ontem o vídeo, que atrasou, né? Nós tivemos um atraso para fazer o vídeo, mas eu mandei o vídeo, e no vídeo eu coloquei, quando eu falo lá na nossa aula sobre a perturbação do desencarne, eu coloquei lá uma questão, que até nós vamos estudar aqui, mas está lá explicando sobre a perturbação. Então, além da perturbação, tem também o processo que não é rápido, vai acontecendo ali, tem o desligamento, tem os espíritos vindo para ajudar, tem todo um processo. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Eles se soltam e não se rompem. Então, ele está dizendo que é aos poucos, vai se soltando aos poucos, vai se soltando aos poucos, né? E lá no desencarne de Dimas, nós vamos ver várias situações bem peculiares, que é peculiar, mas acontece com muita frequência aqui nesse planeta de expiação e provas. Um desencarne que precisa de ajuda, precisa de um para fazer isso, outro para fazer aquilo, e vai acontecendo aos poucos. Alguns desencarnes mais, vamos dizer assim, mais rápidos, mais suaves, são outros tipos de espíritos, são espíritos de um certo nível evolutivo, que aí vem um e ajuda, tem espírito que desencarna e nem precisa de ajuda, ele mesmo faz o processo de desencarne dele, que é o caso do Bezerra de Menezes, né? Ele mesmo fez o processo, e tem outros também, mas não é o nosso caso, a gente vai precisar de ajuda sim. Comentários de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. Então, durante a vida física, né, ele está ligado ao corpo através de um laço que é o perispírito, é um corpo espiritual. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, quer dizer, a morte não mata o perispírito, só o corpo físico, quando cessa a vida orgânica. Então, o que ele está dizendo para nós são coisas básicas que a gente já sabe, mas que estamos estudando a doutrina, vai se repetir alguma coisa. Desencarnou, devolve para a Terra tudo que você pegou da Terra quando você entrou aqui. Tudo que você pegou da Terra quando você entrou aqui é o corpo físico. É o corpo físico, e o corpo físico, com tudo que ele gastou para crescer, para ter saúde, tudo que ele gastou, você tem que devolver. Seu corpo vai se decompor, vai se transformar e vai voltar para a Terra. E vai ser usado para outras coisas. Então, isso é uma coisa simples, né? A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Então, depende, cada caso é um caso. Para uns, é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até meses. Vários livros que nós já lemos falavam de situações de espíritos que estavam prisioneiros lá no cemitério, estava prisioneiro lá no caixão, na tumba, na cova, fica lá preso. E fica sem entender ou fica sofrendo. Por quê? Porque não compreende o que está acontecendo. Existe um livro que chama O Guardião da Meia-Noite, é muito interessante, é do Robson Pinheiro. É um livro, não é espírita, é espiritualista, com algumas coisas que a gente
nossa opinião, parece meio fantasioso, mas é só uma opinião não serve para muita coisa, né? E ele conta a história do homem que morreu, ficou no caixão, e ali no caixão ele ficou muito tempo, ele via os bichos comendo ele percebia tudo isso. Mas isso é uma outra história, só para a gente entender. E aqui fala de meses, eu já vi situações de anos, que é mais complicado ainda. O que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão de da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria, é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Então, o que ele está dizendo, com outras palavras, é assim, ó, você desencarnou, mas você tem uma ligação, o seu espírito tem uma ligação muito forte com alguma coisa material, que aqui ele está dando um exemplo, pode ser coisas materiais, riqueza, pode ser pessoas, pode ser a sensualidade, pode ser muita coisa. Né? E aí o que ele diz? Desencarnou, mas o espírito ele ainda acha que pode sentir alguns prazeres relativos àquelas coisas materiais. Então ele fica ali preso numa paranoia, numa loucura, aí pode ficar um bom tempo ali. Então aqui ele está descrevendo algumas situações de desencarne. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea e quando a morte chega. É quase instantânea. Então ele está dizendo de uma outra maneira, se a pessoa tem uma atividade intelectual, moral, procura ter melhores pensamentos, faz um esforço, quer dizer, todo esse aspecto de desprendimento das coisas materiais, não no sentido de largar, mas no sentido de que não se apega. Tem ou não tem, não se apega muito, né? Se apega um pouco, que a gente gosta, mas não se apega. Aqui o Miramês falando para a gente sobre esse assunto, então, do desencarne. E está tudo em vermelho, porque esse é importante, tá? Não existe violência em nenhum campo da vida. Então, não existe violência em nenhum campo da vida. Então, aí chama atenção muitas coisas, por exemplo, Deus puniu, a punição, vai para o inferno. Não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física. O mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida, resplandecer harmonia pura, ordem que se vibra em todo o universo de Deus. O espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, não tem violência, ninguém vai violentar ninguém. Então, é assim, se o espírito ainda está muito apegado às questões materiais e animalizadas ainda, que ele está muito grosseiro ali, ligado às coisas materiais, ele vai ficar ali. Até aquilo queimar, é como se uma fogueira que precisasse ser queimada. Depois ele vai sendo desligado aos poucos. Ninguém vai chegar lá e falar, vou te tirar daqui. Não, não é. E vocês já devem ter visto muitos livros de trabalhadores do mundo espiritual, em livros e situações assim, que eles chegam para ajudar alguém, mas eles percebem que aquela pessoa não é o momento de ajudar. Tem que passar por alguns processos de desligamento, de desprendimento, para depois ajudar. Isso eu já li muito. É mais ou menos o que ele está falando aqui. Né? De novo, se tiverem dúvidas, pergunta. Deixa eu só ver se chegou mais alguém aqui. Tá, chegou não. Vamos lá. Então, se tiverem dúvidas, pergunta, pode interromper à vontade. A morte para ele significa liberdade. Chegou aqui. Significa liberdade. E sente-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. Mas sempre ocorre isso desatando laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. O que o Miramês está falando para a gente aqui? Olha só. Sente-se feliz, quer dizer, a morte para ele significa liberdade, sente-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. É um caso.
Essa é uma situação específica. Aquele espírito que fez o seu melhor, sempre tentou fazer as coisas corretamente, e então ele cumpriu os seus deveres. Então, para ele, é uma liberdade. E pensem numa situação. Vamos voltar aqui para uma comparação, um pensamento de que a gente está fazendo tudo certo, está fazendo o nosso esforço, está se sacrificando, e a gente está vivendo, chega uma certa idade, a gente desencarna. E vai para o mundo espiritual numa situação melhor, é uma vida maravilhosa. Então é uma liberdade. Mas para isso, a gente tem que fazer algo aqui, como ele está falando ali. Ó. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace. O que significa isso? Vamos preparar que eu vou morrer, posso morrer qualquer dia. Não, não é isso. É se preparar e fazer o seu melhor, porque isso é como se você estivesse se preparando para um mundo melhor, para uma situação melhor. Você vai progredir para um ponto onde você foi porque você se preparou, inclusive aqui no mundo onde você está. Alguém quer falar alguma coisa? Posso perguntar? Opa, por favor. No desenlace, por exemplo, de um acidente fatal, um veículo bateu, e essas pessoas que entraram em óbito não são espíritas, não têm conhecimento sobre espiritismo, às vezes nem tem conhecimento de doutrina nenhuma, nem nenhuma religião. Como é que ele é preparado o corpo no desenlace? Ele não conhece sobre alma, sobre espírito, sobre desencarnar, sobre acompanhar, quem que vai chamar, quem que vai acompanhar, quem que vai fazer esse desligamento. Como é que isso acontece? Tudo depende do mérito. E eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei, acho que na aula retrasada. A religião, ela ajuda a gente a entender as coisas, mas não garante nada. Isso é importante entender. A religião nos faz perceber como funcionam as coisas, mas não nos garante nada. Uma pessoa que não tem nenhuma religião, nunca praticou, mas que é uma pessoa boa, essa está garantida. E vai ter uma certa confusão, vai ser ajudada, vai ficar ali achando que está no hospital, que está não sei o quê, como o André Luiz achava que estava no hospital, aquela coisa toda. Isso vai acontecer. Agora, tem um outro detalhe que tem que compreender, que a morte em acidente, normalmente, é uma morte violenta, em que, muitas das vezes, o princípio vital da criatura está muito forte ainda. Então, é uma morte violenta e um pouco chocante. Mas todos vão receber a ajuda espiritual do desenlace, de adequação que merecem. Isso não tenho dúvida. A questão de saber ou não saber é só uma adaptação maior, no sentido de que eu conheço, eu sei como funciona, desencarnei, vou para algum lugar, eles vão cuidar de mim, eu vou entender por isso, por aquilo. O outro não. O outro não vai entender nada, mas vai ser ajudado. E ele está meio adoentado, ele se acidentou, o corpo espiritual dele está marcado, então ele está lá como se fosse um doente, ser tratado como um doente. Até, devagar, eles vão conversando com ele, vão explicando aos poucos. E isso também a gente vê nos livros do André Luiz. Pessoas que desencarnam, ficam lá no hospital, recuperando, né, as forças e tudo mais, e eles vão conversando aos pouquinhos com essa pessoa, né, até a pessoa, sem violência, até essa pessoa compreender mais ou menos as coisas, e aí depois ele vai lá estudar no plano espiritual, vai evoluir lá também, tem tudo isso. Né? Mas, de novo, não existe, como ele já falou ali atrás, cada caso é um caso. Né? Tudo bem? Beleza, okay. Obrigado. Continuando a questão, só que agora ele puxa uma informação do livro Céu e Inferno. Né? A extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Então, isso aqui é matemática. Aconteceu isso, rompeu. Tá? Acabou a vida orgânica, não tem jeito. Rompeu o laço, acabou. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos, órgão por órgão, de modo que a separação não é completa e absoluta, a não ser quando não resta mais um único átomo do perispírito unido à molécula do corpo. Então, vamos compreender.
né? Então, já deu para entender que o perispírito também é um corpo material numa outra dimensão. E ele está falando, nenhum átomo, quer dizer, ele está ligado em todos os pontos dele com o corpo. Na medida que rompe a vida do corpo físico, bom, ele está ligado a uma coisa que não tem mais vida, né? Mas leva um tempo para que ele extinguir completamente. Então ele vai se desligando aos poucos, ponto a ponto. E o rompimento completo é quando não tem mais nenhum nada do perispírito ligado ao corpo. É isso que ele está dizendo para nós. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é devida à soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. Opa, aqui já está aparecendo uma coisa. Vocês lembram que nós já lemos lá no início algumas questões que falam, não tem dor na separação, a separação... Tem, claro que tem. A alma quer se libertar, o corpo está prendendo o perispírito. Então existe um desconforto. E aí fala da perturbação do desencarne, que vocês vão ler, vocês vão entender. E ele está reparando aqui, está falando. Tem sim, tem uma dificuldade, que o corpo morreu, mas ele está ali ainda num processo, né? Tem coisas acontecendo ali, e a alma está presa, está se desligando aos poucos. Esse processo é um processo que tem uma certa dor, sim, um desconforto, né? Não se deve, portanto, dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Então, agora ele vai examinar alguns pontos, isso é interessante, de alguns casos, tá? De alguns grupos de casos de desencarne. Então, o primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito se operasse completamente, a alma não sentiria absolutamente nada. Então, tem um caso. Aquele caso que extinguiu a vida orgânica, a alma se desprendeu completamente, o perispírito se desprendeu completamente, a alma não vai sentir nada. Esse é um caso. O caso 2. Se nesse momento a coesão dos dois elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Pronto, então tem um outro caso. Então, lá do outro caso, rompeu completamente, não sente nada. Aqui está coeso, está ali difícil de desligar. Então, a alma vai passar por um sofrimento pelo processo de desligamento. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Então, vocês perceberam aqui, ele colocou 3 pontos. O primeiro, existe uma coesão e ela é difícil, ela vai ali devagar. Então, existe uma dor. Se na hora que existe a coesão, com toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. O que é nesse caso aqui? Olha só, vamos voltar aqui para a gente entender. No caso 1, tem a morte, o perispírito se desprendeu completamente. Não tem dor nenhuma, não tem problema nenhum. Tem a morte e não se desprendeu, está coeso ali, está difícil fazer o desligamento. Isso tem 1000 motivos para isso acontecer. Tem 1000 motivos. Mas se isso acontece, existe sim uma reação dolorosa na alma. Tá? Agora, se essa coesão existe e é fraca, aí a dor é mínima e ela se opera sem a maior abalo. E tem um quarto. Se depois da cessação completa da vida orgânica ainda existirem inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço seja completamente rompido. Esse quarto aqui, gente, é o quarto item, é o mais crítico. Por quê? Porque já cessou tudo, não tem mais vida nenhuma. Mas ainda está aquele estar preso entre o contato de um corpo que não tem mais vida, não tem mais nada, é o espírito, é a alma que está presa a coisas físicas. Lembra que nós falamos ali atrás? Ela está prisioneira de sensações de coisas físicas. É como se ela não se sentisse prisioneira, como ela se sentisse que não queria sair dali, alguma coisa assim. Então, aí vai ter que esperar o tempo, e às vezes o tempo pode demorar. Né? Esses 4 casos, deu para entender? Então, vamos lá, pode ir. Ruela, a gente ficou com uma dúvida aqui, que no texto fala que
a alma sente dor. Para mim, que o corpo físico, o perispírito, sim, são matéria, então podem sentir dor. Mas a alma não é o princípio espiritual, eu achei que fosse alguma coisa mais sutil e que não sentisse dor, fome, e sim... Entendeu a pergunta? Vamos lá. Quando você desencarna, você vai para o plano espiritual compatível com a nossa evolução. Quem já leu Nosso Lar e outros livros sabe que muitos espíritos chegam lá doentes, ficam acamados, tomando remédio, comendo, tomando sopa. Vocês já viram isso? Sim. Sim, então é isso. Então, olha só, está desencarnando, tá? E aí, esse espírito que está desencarnando, o processo é muito simples, porque ele está preparado para isso e a ajuda espiritual chega e funciona com ele. Se desprende rápido. A alma não sente nada. Pronto. Esse é um caso. Agora vamos para os outros casos. Nos outros casos, fala assim, que a alma sente. Mas não é a alma só. Você tem que entender que o perispírito está junto com a alma. Lembra que é o perispírito que faz o contato entre o corpo e o espírito que encarnou? Aí faz corpo, alma e perispírito. Quando se desprende, o que está se desprendendo? Não é só a alma, é o perispírito também. Porque ele vai com a alma, é um corpo do espírito. Então, esse corpo carrega o quê? Ele carrega situações de funções nervosas, de dor, porque ele ainda não é um espírito evoluído. Porque o espírito mais evoluído não sente mais dor, não sente mais nada disso, mas não é o nosso caso. Aqui está focando nas situações que são para nós, desse nível que nós estamos. E nesse nível que nós estamos, nós vamos desencarnar e podemos chegar do outro lado sentindo dores como continuar sentindo. Você pode ser escravizado no umbral, você pode estar doente, continuar a doença lá no seu perispírito, a gente sabe disso. Então, o desencarne também vai provocar alguma sensação nesse corpo espiritual. E aí, quem está sentindo não é só o corpo, é você. Né? É você. Quando você sente uma dor aqui na Terra com o seu corpo sente, marca no seu perispírito, e você, como espírito, sente aquilo também. Só que não fica marcado no seu espírito, fica marcado no perispírito. Só que a gente tinha ficado nessa dúvida da alma ser mais sutil, mas se é os dois ligados, tudo bem, dá para entender, mas é que ele coloca assim, tipo, a dor da alma, né? A dor do mas faz sentido que ele... matéria, tudo bem. Faz sentido o que ele fala, porque você entende o que é a alma. É o espírito encarnado. E o espírito desencarnado é alma? Não. Você percebe que, já falamos de alma, e eu falei isso várias vezes. Gente, por que eles não falam que, em vez de falar alma, não fala espírito? Porque existe uma diferenciaçãozinha aí entre espírito e alma. Qual é a diferença? É que a alma se envolve com algumas coisas no mundo material que estão fora do contexto de um espírito. Por exemplo, se você está desencarnado num certo nível de evolução, você é espírito que tem um perispírito. E pode ser que você tenha um certo nível e você não sente, você passa no fogo, passa na água, atravessa a parede, você não tem barreira para esse tipo de coisa. O seu espírito está tranquilo. Mas quando você é um espírito menos evoluído, bem menos evoluído, o processo de chegar lá no mundo espiritual, quem carrega a dor, quem vai fazer você sofrer o perispírito. Mas no desencarne, pensa só, no desencarne, você ainda é alma totalmente ligada às coisas físicas. Então, por isso ele está falando a alma, porque realmente ela sofre junto com o seu corpo espiritual. Foi para o outro lado? Muda repentinamente? Não, porque você tem uma consciência que você desencarnou, que você sofreu uma violência, e aquilo está marcado no seu perispírito. Sim, foi só uma confusão da nomenclatura e alma e espírito que a gente... Mas essa diferença a gente falou um pouco lá atrás, e eu disse na época que não existe uma literatura muito específica que fala assim, olha, por que a gente chama alma? Porque tem essas características, quando está desencarnado não tem. A gente não tem essa informação ainda, mas a gente sabe que tem algumas diferenças. E aqui, nesse momento,
que ele coloca esses 4 pontos, fica mais claro para a gente. Fica mais claro porque ele, ao invés de falar alma, ele poderia falar só assim, o perispírito. Mas esse concorda que ele não pode dizer assim, o perispírito sente dor. Não, o perispírito é só um equipamento como o nosso corpo é. Tem algo dentro dele que tem a consciência da dor. E aí é alma. Quando desencarna, aí já não é mais alma, é espírito. Mas quem tem a consciência é o ser, né? Não são os corpos. Os corpos são coisas que só tem vida, só tem sensação, só tem tudo isso que a gente sabe quando está com a vida espiritual junto, ou alma ou espírito. Isso é uma coisa que a gente sabe. Um corpo que está morto, ele não sente nada mais, acabou. Mas se ele tem vida, ele vai sentir. Então, peraí, então, se ele sente só quando tem vida, o que a vida é diferente de quando está morto? Ah, porque tem uma alma. Então, é como se você dissesse, então quem sente é a alma. Porque você não pode falar que é o corpo. O corpo morreu. O corpo não sente mais nada, todo mundo sabe disso. Ah, então quem que vai sentir quando desencarna e tem o processo difícil da desencarnação? Quem vai sentir é o corpo? Não, é a alma. Se podia falar, é o perispírito, mas não dá para falar isso, porque não seria muito verdadeiro. Porque o perispírito também é um corpo. E só corpo não resolve nada. Tem que ter algo que vai sentir. E o que é que sente? A alma. A gente podia falar espírito. Por mim, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eles fazem só uma diferença de nome, porque em algum momento nós vamos perceber que tem alguma diferençazinha aí. Eu não sei se ajudou ou se complicou. Sim, sim. Tudo certo, obrigada. Então vamos lá. E, por favor, interrompa quando quiser. Vamos mais um pouco. Aqui vai entrar no capítulo 4. Saímos do capítulo 3, vamos entrar no capítulo 4, e é da reencarnação, questão 166, 170. E vocês percebem, eu vou passar isso depois, esse link. O que é esse link aqui? Vocês já ouviram falar da reencarnação de Sigismundo? Quem já ouviu? Já, Maurício? Isso. Tem um vídeo muito bem feito. E é esse vídeo que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu mandar a aula para vocês, eu vou mandar o link. Como eu mandei o link do Dimas, eu vou mandar o link do Sigismundo. Vale a pena ver. Esclarece muitos detalhes, tá? Vamos lá. Questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí ele podia falar assim, ele vai aprender lá no mundo espiritual. Ele não falou. Vamos entender, olha como tem aqui. Como é que ele responde? Submetendo-se à prova de uma nova existência. O que ele está deixando claro? Que quando você chega lá, você não pode dizer que é alma, é espírito. Mas quando ele se submete a uma nova encarnação, ele volta a ser alma. Então, é só entender que tem essa diferença de nome e que vai a gente, aos poucos, estudando e vai entendendo que elas fazem um papel um pouquinho diferente, tá? Muito específico. Como ela realiza a nova existência? Pela sua transformação como espírito, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, aqui a pergunta A, ele tenta dar um nó na situação que não colou. Ele misturou a alma com o espírito. Você viu que não colou, a resposta não entrou. A resposta foi muito clara. Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Bom, então ela está se depurando no mundo encarnado. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, ele está dizendo, é na vida corpórea que é a alma. Então, não é misturando as perguntas. Como ela realiza a existência, deve falar como espírito. Não, é claro que é como espírito, mas aqui, na existência, alma. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós temos muitas existências. Eu vou dizer para vocês, eu ainda acho que muitas vezes, quando a gente lê aqui, a pergunta vem com o nome de alma e às vezes a pessoa queria falar espírito e fala alma. É isso que eu imagino, porque tem hora que dá uns nó, né? Mas vamos lá. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-se na ignorância, em que eles mesmos se encontram, esse é seu desejo. Essa pergunta é interessante porque ela nos dá uma visão bem clara de que a pergunta foi feita de forma correta. Porque ele está falando, a alma tem muita... Aí ele fala corpórea, então não está falando de espírito.
Não está falando de mundo espiritual. Está falando se a alma tem muita existência corpórea. Ele está dizendo sim, tem muitas existências, né? E é assim que funciona a reencarnação. Parece resultado desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Olha essa pergunta. Sabe aquelas perguntas assim que quem pergunta sabe o que está perguntando, mas quem vai responder olha assim e fala, olha, a pergunta não está bem feita, mas vou responder o que é o certo. O que dá para... Vamos lá, vamos perder aqui o nosso tempinho na reflexão. Parece resultado desse princípio que, após ter deixado o corpo, ou após ter deixado, toma outro. Não é após ter deixado, toma outro. Entendeu? É como se pulasse, a alma fica pulando de corpo em corpo, seguidamente. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, é evidente. Reencarna, é evidente. Então ele não se preocupou em responder, explicando, não, mas peraí, tem um processo no mundo espiritual, lá tem evolução. Não. Então ele não entrou na questão, ele foi bem sucinto para responder o que ele perguntou. Mas até aqui, nós não temos dúvida nenhuma. A gente sabe que a gente vai desencarnar, a gente vai para o mundo espiritual, vai estar lá, vai reencarnar, aí a alma reencarnando, aí o espírito reencarnando, que aí chama a alma. O Miramês, né? A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. Em todos os reinos. A mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. Então está falando de mundos e corpos variados, não só humanos, de todo tipo. O que podemos falar é que a alma dorme na pedra em processo que ainda muitos não entendem, mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Ela sonha no vegetal, também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que esse estágio. Age no animal, com inumeráveis movimentos, buscando por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, com certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem, em busca da angelitude. Eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. Aqui é o Miramês, e o Miramês fala de uma forma filosófica, é muito mais fácil compreender. Tudo que ele está falando aqui é da vida no material, vocês percebem? Está na matéria, está no vegetal, está no animal, está no homem. É tudo vivendo vidas físicas. Então é alma, então está perfeito. É perfeita a maneira dele falar. Então, acho que quem já leu Leon Denis, né? Vários livros interessantes, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e tem momentos que ele escreve outros livros sobre a morte, e ele escreve muitos livros interessantes, e ele fala sobre essa questão, né? do mineral, do vegetal, do animal e do homem, do processo de evolução. As reencarnações são incontáveis, passando-se desse mundo para mundo, a ascender ao infinito. Então ele está dizendo assim, é incontável, assim, vários mundos e é infinito o tamanho do negócio. O espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador. Então vocês percebem, a pedra, o vegetal, o animal, então ele vai se despojando da animalidade. Mas vocês percebem o tempo daqui para trás? Pensa no tempo daqui para trás. Pensa nós como seres humanos, milhões de anos, depois animais, bilhões de anos, a pedra não se fala, então a vegetal, são coisas absurdas de tempo. Mas tudo isso, todo esse aprendizado, é nada comparado ao que tem para frente, porque o para frente é eterno, e é só aprendizado, é só crescimento, olha que coisa. O espírito vai se despojando da animalidade. Quer dizer, o que é despojar da animalidade? É muitos instintos de sobrevivência que são extremamente importantes ainda nessa fase, e em muitas fases pela frente ainda vão ser, que vão desaparecer, porque o amor vai tomando conta, né? O espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador. O que é acordar para o Criador? Acordar para o Criador é o amor, é a felicidade, com recursos valiosos capazes de lhe fazer sentir a felicidade.
Muitos perguntam, por que a reencarnação? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela? Claro que se Deus quisesse, poderia, mas não é assim que foi construídas as leis divinas. As leis divinas foram construídas para ter mérito. Precisa aprender, precisa suar a camisa, precisa compreender o valor que existe naquilo onde você vai chegar. Depois de muita batalha, você chega num ponto que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Valeu a pena. Como diz algumas vezes, eu já vi a pessoa dizer assim, ainda foi pouco tudo que eu passei comparado com isso que eu ganhei. E é isso. Isso é exatamente o que a gente vai perceber. É pouco tudo que eu passei em milhões, bilhões de anos comparado com isso onde eu cheguei, que é a felicidade, é o amor. Acontece que foi ele mesmo o criador desta lei das vidas sucessivas. Criou o Senhor o espírito simples e ignorante, para que ele, por esses processos estabelecidos pela lei universal, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações sem conta. Então aqui está falando assim, ó, coisa que a gente já sabe, foi criado o espírito simples e ignorante. Então, ó, criou o Senhor o espírito simples e ignorante. Então, quando fala criou o espírito simples e ignorante, tem duas maneiras de ver. Uma maneira é já espírito. A segunda, não era espírito, é princípio espiritual, simples e ignorante. Ignorante porque desconhece. E simples porque é o mais simples ser que existe. Qual é o mais simples ser que existe? É um átomo. É um elétron? É uma bactéria? Então, essa é a simplicidade. E nós somos complexos. Imagina que o nosso corpo é como se fosse uma galáxia aqui dentro de nós, de quantidade de coisas que acontecem dentro de nós que a gente não tem noção, né? Se o Criador é todo poderoso e todo saber, não iria errar, criando uma lei como essa. Estudemos, pois, os nossos caminhos, de modo a nos facultar a viagem pelos processos das vidas múltiplas. Se procurarmos meditar nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. O de que precisamos mais urgente para o nosso bem é procurarmos entender e viver o amor, com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os seus aspectos da vida. Quando a gente olha, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, vamos voltar aqui. Só fechar. Devemos pensar na reencarnação e ler tudo sobre a tal lei divina, meditando sobre as múltiplas existências que já tivemos e procurando melhorar a nossa vida, baseando-nos na vida de Jesus, para que o Cristo possa despertar em nossos corações, indicando-nos o caminho do céu da consciência. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso que ele está falando para nós aqui, que é muito profundo. Ele está sinalizando em todo momento para nós aqui, o Miramês, a riqueza, a maravilha que é você conseguir chegar num nível espiritual. Eu não vou dizer nem de espírito puro, perfeito, não. De você chegar num nível espiritual, de um espírito mais evoluído, sabe, um espírito superior, que a maravilha disso não tem como a gente aquilatar, mas dá para a gente imaginar que é algo tão grandioso que tudo que fica para trás, todas as dificuldades, todos os sofrimentos, a gente vai falar, isso não foi nada. Foi pouco, né? Comparado aonde você chega. E a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente lê livros de grandes espíritos que passaram aqui na Terra, e a gente vê a vida deles, o que aconteceu, aquilo te enche de uma esperança tão grande, mas tão grande, que você olha para isso e fala, meu Deus, tem um Criador que fez tudo perfeito, não errou em nada. Se ele fez tudo perfeito e não errou em nada, então ele não errou comigo. Ele não errou com você. Está tudo certo. O que tem de erro é nós que não sabemos manusear, é nós que não sabemos fazer as coisas. Mas mesmo com os nossos erros, ele nos ajuda de uma forma ou de outra. Isso é uma coisa absurda de perfeita. Ele nos ajudar quando a gente deixa, mesmo com os nossos erros, para nos indicar os caminhos. Então, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre esse slide. Deixa eu só ver aqui uma coisa.
que é o comentário de Miramês sobre a questão 166. Aqui, acontece. Que a gente, se puder depois, se for ver o vídeo gravado, para aqui um pouquinho, lê, para pensar nas palavras, reflita, porque eu pus quase tudo em vermelho, porque isso aqui, gente, é algo maravilhoso. Se a gente pensar que o Espiritismo nos dá a condição de ter isso de compreensão. Porque está escrito, mas compreender isso, tem que ler isso com o coração. Tem que entender isso com o coração. O que a vida reserva para seres, né? Para espíritos criados por Deus. O que a vida reserva? Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Vamos só mais um pouquinho? Alguém quer comentar antes da gente ir mais um pouco? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Aqui está entrando na 167, nós vamos só mais um pouquinho para a gente encerrar, porque é muito material para a gente ficar pensando, né? Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça? Então, a resposta é uma resposta onde usa palavras que nós conhecemos. Mas eu trocaria isso só com uma coisa chamada aprender. Qual a finalidade da reencarnação? Aprender. Aprender o quê? Aprender a ser bom, aprender a ser justo, aprender a ser fraterno, aprender a ser caridoso. Aí vai uma lista de virtudes. Aprender sobre as virtudes, né? Comentário do Miramês. Reencarnação é um processo de despertamento da alma. Então, despertamento da alma é o quê? É aprender as virtudes, né? As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza, em todos os reinos. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, sem a participação do corpo físico. Então, aqui está certo, aqui não é a alma, olha só. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, e é verdade. Você desencarna, lá você vai progredir também. E às vezes fica muitos anos lá, às vezes tem gente que fica séculos, porque vale a pena. Sem a participação do corpo físico. Esse é um dos primeiros degraus do progresso da alma. O estudioso do espiritualismo, que já se libertou de comandos deliberados para a sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Esse dia eu estava lendo um livro muito interessante, quando fala que se confundem, falando de uma situação de um grande seminário de almas elevadas, encarnados, e Jesus estava encarnado aí e ia falar para eles, mas a quantidade de desencarnados era muito maior e a quantidade de espíritos iluminados, de espíritos de luzes, era enorme. Só que como esses encarnados também eram espíritos já evoluídos, eles começavam, se misturavam com os desencarnados, ele não sabia mais estar falando com desencarnado ou encarnado, era uma coisa, imagina a beleza desse negócio, de quanta luz tinha ali, né? Se o Senhor... Olha só o que ele fala. Chega à conclusão de que o mundo físico e espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências dessa inércia. Quem abre a mente para o estudo, para todos os tipos de análise acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade e ela ajuda a sua libertação. Se a gente pegar alguns exemplos do dia a dia, gente, é claro, isso é tão claro, né? Pessoa que fica desanimada, nunca faz nada e tal. O que acontece com essa pessoa? A gente sabe, a tendência dessa pessoa entrar num processo de doença, de fadiga, de depressão e outras coisas mais. Por quê? Porque a pessoa não se envolve. Então ele está fazendo a comparação daqueles que não fazem nada, que não querem, né, ficar parado no tempo, no espaço, e aquele que vai à luta para estudar, conhecer. Nós não estamos falando de trabalho braçal, nós não estamos falando de ser jovem ou ser idoso, não, nós estamos falando de pessoa que se interessa, como vocês que estão aí, como nós que estamos aqui, nos interessando para aprender. E olha quanta coisa vem nova para a gente.
né? O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, aqui é importante entender. Porque uma coisa é a vida corpórea, outra coisa é aprender. Então, você chega em algum momento do seu degrau espiritual que você não precisa mais reencarnar. Tudo que você tinha que aprender na vida corpórea, você aprendeu. Então, você não precisa mais. A não ser que for uma missão. Jesus veio como missão, né? Então, senão, você não precisa. Mas não significa que você parou de aprender. Aí, os aprendizados é outro nível. Imagina que os aprendizados numa vida corpórea é extremamente limitado exatamente pela vida corpórea. Agora, imagina um aprendizado numa vida de espírito superior, que a vida corpórea é praticamente quase nenhuma, não tem. Quanta coisa esse espírito vai aprender, vai ver e vai perceber. É uma coisa imensa, né? Colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. As vidas sucessivas mais grosseiras têm duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra. Olha só o que ele está falando, olha o que eu falei. Para entrar em outra de maior pureza. O crescimento da alma requer corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-los em todos os sentidos. Está compreendendo? Aqui ele ainda está falando de uma fase, que você sai de uma fase corporal e vai para um outro nível de corpo físico, é outro sentido. Depois vai para outro, e vai embora, não para. E é interessante, quando a gente vai falar sobre a transição planetária, uma das coisas que se fala muito brevemente, porque a gente não tem muita informação, é sobre o corpo físico. Por exemplo, o corpo físico do planeta em regeneração é igual ao corpo físico do planeta em expiação e provas. Mas o corpo físico de um planeta ditoso, acima de regenerado, é diferente. Opa! Olha que coisa interessante. E assim vai, né? Gente, alguma pergunta para a gente parar por aqui? Perfeito, Ruela. Foi bem bacana essa parte. Nos remete a pensar, né? Você tem que Sim. fazer estudar mais e ver que as coisas vão acontecendo. Essa parte fecha com chave de ouro, né? Motivacional. Né? Motivacional. É porque ele vai falar de assuntos que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não faz separação, a gente trata com o mesmo nome em duas coisas. Então, assim, ele vai deixando bem claro que são coisas diferentes, né? Coisas iguais e diferentes, dependendo de onde está aquilo ou outra coisa, né? Uhum. Deixa eu só remover aqui. Deixa eu abrir aqui. Ruela. Pode entrar aí. Ruela. Então, eu estou aqui ouvindo, acompanhando, gente, e eu achei esse muito bom, que traz para nós assim uma vontade com responsabilidade. Tem que falar mais alto. É que eu estou com a garganta me doendo. Então, traz para nós uma vontade de nos melhorar e a responsabilidade de todas as nossas ações, para a gente poder merecer ter um desencarne mais suave e ter melhores oportunidades também nas próximas oportunidades que a gente tiver de encarnar novamente, né? Bem, meus queridos, então, um abraço para todos, fiquem com Deus, um beijo. Melhoras, Grace. Espera aí que nós vamos fazer a prece. Nós vamos fazer a prece ainda. Já estou despedindo do pessoal. Nós vamos fazer a prece. Quietinha, no cantinho aqui. Grace, nós vamos fazer a prece. Tá bom, pode fazer. Você quer fazer? Não, por favor, faz você, que eu estou tossindo muito, toda hora. Tá. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que nos ajuda nessa caminhada, que tudo isso que temos estudado, que estamos aprendendo, possa fortalecer a nossa alma, possa fortalecer a nossa vontade
de sermos melhores a cada dia. Ampara, Senhor, essa casa aí no Sul, que nos acolhe, que nos ajuda no nosso aprendizado, e que a paz e a luz do nosso mestre querido e da nossa mãe querida, Maria de Nazaré, esteja com todos. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente. Obrigado Boa a todos. noite. Obrigado aí pela companhia de Até a próxima. vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, Roberto. Obrigado. Boa noite, gente. Maurício, a gente vai falando, hein? Estou fechando aqui. Hoje eu recebi um